Olá a todos, continuamos aqui as nossas aulas não presenciais, né, enquanto estamos ainda nesse afastamento social. Logo, logo retornamos, né, às nossas atividades normais, só que até lá continuamos aqui os nossos estudos, tá? Na sequência dos nossos estudos de organismos vivos, a aula de hoje ela é destinada para o estudo dos fungos. Deixa eu só apresentar aqui para nós, tá? O nosso objetivo dessa aula de agora vem a ser estudar o reino fungi ou reino fungi. Lembra que quando a gente fala da classificação dos seres vivos, nós temos o reino Monera, né, de bactérias e arqueias, nós temos o reino protista, onde nós temos protozoários e as algas, temos o reino animal, o reino vegetal e nós temos o reino dos fungos. Tá? Pela classificação que nós temos, essa classificação de reinos, né, foi o último reino a ser criado. Tá? A literatura traz que, né, os fungos já passearam por outros reinos, né, já ficaram até junto com as plantas num sistema muito antigo de classificação, né, mas em um determinado momento as características se tornaram tão particulares, né, que a biologia achou por melhor criar um reino só para eles. E foi então, né, que pela classificação que nós utilizamos, de Whittaker, lá do finalzinho dos anos 60, nós temos a inclusão dos fungos dentro de um reino próprio. Num aspecto geral, os fungos são organismos, acompanhe comigo o slidezinho aqui. Os fungos são organismos eucariontes. Isso não é novidade nem dificuldade para você. É só lembrar que célula procariótica só tem lá no reino Monera. Variando de uni a pluricelular. Pluricelular vem a ser a grande maioria dos fungos. Tá? Quando a gente fala em fungo, tá? Se você quiser colocar alguns exemplos, tá? O cogumelo é um exemplo clássico de um fungo. Só que além do cogumelo, nós temos os levedos, né, as leveduras que atuam na fermentação, os bolores, os mofos, né? Então nós temos alguns exemplos que ao longo da nossa aula, daqui a pouco, né, principalmente quando a gente for adotar critério de classificação, vai aparecer o nome científico de alguns, né, algumas curiosidades, algumas importâncias, enfim. Um outro ponto importante, vou chamar aqui, olha a setinha aqui, ó, tá? Vou chamar aqui a atenção. Os fungos são organismos aclorofilados. Diante dessa situação, são organismos heterótrofos. Por que você está chamando a atenção, Alex? Porque os fungos não realizam fotossíntese. Se você quisesse uma resposta, professor, por que separar os fungos das plantas? Né? Você falou que antigamente, né, muito tempo atrás, era até adotado no mesmo critério de classificação. Por que hoje são separados? Justamente em função, né, uma das características, em função dos fungos não produzirem a sua matéria orgânica através de um evento como a fotossíntese. Os fungos são aclorofilados na sua totalidade, portanto heterótrofos, assim como eu e vocês. A diferença é que nós somos heterótrofos por ingestão, nós ingerimos o alimento. Os fungos são heterótrofos por absorção. Eles absorvem através de estruturas conhecidas como hifas, que eu cito delas já na sequência do próximo slide. E nessa característica de absorção, ou eles atuam como sapróbios, ou saprobiontes, que vêm a ser se alimentando da matéria morta, lembra que os fungos, né, são decompositores, assim como também parasitas. Tá? Existem muitos fungos que atuam no organismo vivo, causando algumas enfermidades parasitárias. Tá? Uma outra característica que você poderia utilizar, por que um dia a ciência separou os fungos das plantas, por exemplo, é a composição química da parede celular. Enquanto as plantas apresentam basicamente, tem outras composições, mas basicamente a celulose, os fungos apresentam uma parede celular quitinosa, à base de quitina, a grande maioria deles. Tá? E isso acaba caracterizando um outro aspecto marcante, quitina na parede celular do fungo. Professor, já ouvi falar dessa quitina, não estou lembrado aonde, mas eu te lembro. Você ouviu falar dessa quitina no exoesqueleto dos artrópodes. Lembra lá da casquinha do inseto e tal? Aquilo também vem a ser essa composição desse polissacarídeo, tá? E ainda uma outra característica que você poderia utilizar também para separar os fungos das plantas, vem a ser a principal composição de reserva. Enquanto das plantas é o amido, né? O do fungo, assim como no nosso caso, viria a ser um outro polissacarídeo que seria o glicogênio. Interessante esse slide aqui, eu estou olhando para ele, né? Ele é uma introdução da nossa aula que vai se estender. Mas depois, quando você for praticar questões, você vai ver como esse slide é cobrado.
A quitina, o glicogênio, né, o fato de não realizar fotossíntese. Arrisco dizer que talvez um dos slides mais cobrados. Ele é simples, ele é introdutório, só que as provas gostam muito de bater nesses pontos. Dê uma atenção muito especial para esse slidezinho aqui, tudo bem? O que é um fungo, professor? Como que eu poderia definir? Você pode dizer o seguinte: o fungo, o corpo dele recebe o nome de micélio. Micélio. E esse micélio é formado por emaranhado de filamentos, né, que tem um aspecto, né, fibroso, conhecido como hifas. Então, eu coloquei em caixa alta e amarelinho esses dois termos porque eles são importantes. O corpo do fungo é um micélio. E este micélio ele é formado por um emaranhado de filamentos definidos como hifas. Esse corpo ele pode ter um caráter vegetativo, onde as hifas elas estão imersas no substrato para fazer nutrição, ou ele pode ter um caráter reprodutivo, né, fora do substrato, fora do solo, onde você vai ter a produção de esporos, que acaba caracterizando uma forma clássica, né, dele se reproduzir. Tá? Então, o corpo do fungo é um micélio formado por várias hifas. Essas hifas, se você colocá-las numa lente de aumento, você pode ver que algumas delas, olha só a setinha aqui, ó, olha aqui a setinha no branco, vou guiar ela para esse desenho. Ó. Algumas dessas hifas apresentam essas divisões, ó, que é o que nós chamamos de septos. Então, algumas hifas são chamadas de hifas septadas. Na verdade, a grande maioria das espécies. E entre, né, essas regiões divididas por esses septos, nós teremos os núcleos. Os fungos não formam tecidos, né, estruturas, né, histológicas verdadeiras. Tá? Já no caso aqui, você pode ver que neste desenho da esquerda, esses septos, essas divisões não aparecem. Então são as hifas cenocíticas, ou também chamadas de não septadas, que é o que acontece em poucas espécies, mas também nós temos essa característica, tá? Onde os núcleos ficam dispersos, né, tudo no único protoplasma. Então, voltando ao slide anterior, o corpo do fungo é um micélio formado por essas hifas, que podem ser septadas ou não, dependendo da espécie, beleza? A reprodução, nós temos algumas formas assexuadas, organismos unicelulares, como por exemplo, né, as leveduras fazem uma projeção da célula que nós chamamos de brotamento. Você usa brotamento lá na zoologia também, como forma de reprodução, mas aqui é um brotamento diferente, né, uma expansão da célula durante o processo da fermentação que se solta do corpo-mãe. Alguns pluricelulares podem se fragmentar, perder pedaços, e esses pedaços se desenvolver em determinadas regiões. Os fungos também fazem sexo, né? Algumas dessas hifas são chamadas de hifas gaméticas, e essas hifas se encontram no substrato, favorecendo o processo da fecundação. Dessa fecundação vai formar um zigoto, e desse zigoto vai formar um novo fungo. Né? Até cogumelos fazem isso. Digo para vocês que a grande maioria dos fungos realizam reprodução sexuada. E a principal forma de dispersão de fungo é através dos esporos. Os esporos são estruturas celulares, né, que têm uma capacidade de se desenvolver quando as condições ambientais elas estão favoráveis. Os esporos podem ir pelo vento, eles podem ser móveis com estruturas próprias, né, que é aqueles que recebem o nome de zoósporos. Então, os esporos são estruturas produzidas nos esporângios, né, que acabam sendo liberados para o ambiente e, bastando com que as condições ambientais estejam favoráveis, eles passam a se desenvolver. Tá? Então, reprodução tanto sexuada quanto assexuada acaba sendo uma característica que nós temos aqui. Quando a gente fala em reprodução, eu disse para vocês que a gente vai ter um momento próprio só para estudá-las, tá? Ciclos reprodutivos, tal. Então, por isso que a reprodução aqui a gente cita essas características, mas sem dar uma ênfase nos ciclos, porque esses ciclos vai ser estudado já nas próximas aulas, tá? A gente vai estudar isso de maneira um pouco mais detalhada, seguindo, né, a sequência aí dos nossos materiais. Quando eu falo nossos materiais, estou falando tanto material de SEMI, material Octa+, né, material MED, enfim, até o próprio material do ensino médio, obviamente, enfim, tá? Quando a gente adota critério de classificação, é um troço meio xaropinho, porque cada livro que você pega, você vê que tem uma leitura, né, em algumas situações diferentes. Se você pegar a classificação da Fiocruz, por exemplo, ela é extremamente detalhada. O que a gente vai trabalhar aqui vem a ser com a classificação clássica.
aquelas que os vestibulares gostam de cobrar, onde os principais exemplos de fungos eles estarão inseridos de uma maneira clássica em tais grupos. Tá? Se você começar a se adentrar nisso, você vai ver que a taxonomia, tanto de fungo quanto de alga, até dos demais grupos, né, animais, né, quanto mais acadêmico você for para o assunto, você pode ver que aparecem algumas situações, até algumas leituras próprias de alguns autores. Tá? Vamos trabalhar aqui com, com alguns termos mais padrão. Vamos dividir o grupo dos fungos em dois filos aqui. Os filos mixomicotas, né, que são os chamados, né, fungos gelatinosos, que não é o nosso objetivo de estudo, muito semelhantes a protozoários, e alguns já foram até inseridos junto com os protozoários no reino protista. E nós temos os eumicotas ou eumicetos. Micotas ou micetos são os termos que vão aparecer para nós aqui, tá? Os eumicotas são os fungos verdadeiros. Esse vai ser o nosso objetivo de estudo. É em cima desses eumicetos que a gente vai agora adotar um critério de classificação e alguns exemplos vão aparecer para nós, a gente vai discutindo a partir de então, beleza? O primeiro grupo que eu trago para vocês são os zigomicetos. Os zigomicetos são fungos que apresentam hifas não septadas. Como eu disse, uma grande minoria dos fungos apresentam hifas não septadas. Os zigomicetos estaria representando esse grupo. Muitas das suas espécies são decompositoras. Me cite uma importância ecológica do fungo, professor. Tá aí, uma baita de uma importância ecológica. Junto com os fungos, junto com as bactérias, os fungos atuam na decomposição da matéria. Fazendo a ciclagem da matéria, que a gente atua lá, que a gente estuda lá nas nossas aulas de ecologia. Tá? Muitas espécies são parasitas, parasitas de plantas, parasitas de animais. E aqui eu destaco um exemplo famoso, o Rhizopus. O Rhizopus é o famoso bolor preto do pão. Tem o bolor rosa também, é um outro grupo. Estou falando do bolor preto, o bolor escuro do pão, aquele bolor mais clássico. Né? Então o bolor, na verdade, é quando você acaba colocando o pão lá num ambiente propício. Né? Quando a gente fala ambiente propício para fungo, é umidade e calor. Então, um ambiente úmido e abafado ao mesmo tempo, isso favorece a reprodução desses organismos. O que acaba caracterizando, né, o famoso pão embolorado e tal, em função dessas colônias que começam a se montar ali. É um exemplo que nós temos de um zigomiceto. Aqui nós temos, né, uma foto de resolução aqui. Tá? Quando a gente fala dos zigomicetos, esses zigomicetos são aqueles que vão... Vamos adotar um critério aqui, zigomiceto. O zigomiceto produz zigosporângio. E o zigosporângio é onde vai ser formado o zigósporo. Essa terminação esporo tem a ver com o tipo de esporo que ele é formado. Parece difícil, mas não é. Zigomiceto vai ter uma loja, um receptáculo chamado zigosporângio, que no caso deles é dado pela união de duas hifas, e dentro desse zigosporângio vai ser formado os zigósporos. Zigósporos é o nome dos esporos dos zigomicetos. Aqui nós temos uma imagem dessas estruturas. Quando você fala dos ascomicetos, aí que tá, os ascomicetos vão ter os esporângios chamados de ascosporângios. Põe o asco na frente. E dentro do ascosporângios, que parecem uns saquinhos, né, daí que vem o termo ascos, vai ser formados esporos. Se são os esporos do ascomiceto, chama de ascósporo. Viu? Não é difícil. Zigomiceto tem o zigosporângio que vai formar o zigósporo. Ascomiceto tem o ascosporângio, que tem um formato de um saquinho, uma pequena bolsa, onde vai ser formado o ascósporo. Aqui interessante, né, um exemplo clássico que nós temos, Saccharomyces cerevisiae, fermento, né, fermentação, são leveduras. Leveduras, né, unicelulares, como eu disse para vocês agora há pouco, que se reproduzem pelo brotamento. Então, o Saccharomyces cerevisiae, né, o fermento típico do pão, né, é um exemplo que nós temos aqui. O próprio penicílio estaria enquadrado aqui nesses critérios mais clássicos, né, de classificação. A Claviceps purpúrea é um exemplo que eu coloquei aqui, né, de onde se extrai glutamina, utilizado na fabricação do LSD, né, uma droga, infelizmente uma droga utilizada por muitas pessoas, difundidas desde dos anos 60. Então aqui nos ascomicetos, mas eu chamo bastante atenção aqui das leveduras. Quando eu falo fermento, eu estou falando de leveduras que atuam na fermentação.
né? A fermentação é uma forma anaeróbica, você estuda isso em outras frentes da biologia, tá? De obtenção de energia. E durante esse processo, na fabricação do pão, quando você coloca o fermento, durante esta fermentação é liberado gás carbônico. Já vi até o Enem perguntar o que faz a massa do pão crescer? O gás carbônico que é liberado durante o processo da fermentação. E além disso, né, a produção de energia que será utilizado no metabolismo desse indivíduo. No caso do pão, a fermentação é alcoólica, ainda produz o etanol. Só que o álcool evapora e quando você assa, o álcool evapora de vez, então o pão, por mais que ele venha de uma fermentação alcoólica, o pão não é um produto alcoólico, né? Você pode comê-lo que você não está fazendo essa ingestão significativa, né, do álcool, embora a fermentação alcoólica aconteça ali. Quando a gente fala em cogumelo, em fungos, talvez o clássico aqui são os cogumelos. Os cogumelos fazem parte do grupo dos basidiomicetos, os chamados cogumelos de chapéu. São organismos pluricelulares. Como que é mesmo? Basidiomiceto, ele vai ter os basidiosporângios, onde vai ser formado os basidiósporos. Os basidiósporos é formado naquela parte de cima do cogumelo, que é o corpo de frutificação, também chamado de basidiocarpos. Porque quando você pega o cogumelo, né, o micélio dele é o que fica fixo no chão. Aquilo que você vê é um corpo de frutificação, né, onde você vai ter a produção desses esporos que vão se disseminar, né, pelo ambiente e assim formar os novos indivíduos. A manita muscária, né? A manita muscária é aquele cogumelinho clássico, não sei se eu tenho aqui uma fotinho dele aqui, ó, aquele cogumelinho vermelhinho com as bolinhas brancas, muito relacionado a lendas, né, de fadas, gnomos, justamente porque essas lendas são típicas da região da Escandinávia, lá no norte da Europa. E esses cogumelos são típicos da região. Então as lendas acabam se encaixando, né, com os organismos, né, locais, tá? O Agaricus campestris, que é um champignon, talvez os cogumelos, o mais conhecido nosso é esse cara. Né? Você vai em qualquer mercado ali, você encontra os vidrinhos de champignon, né? Agaricus campestris é uma das espécies, né, do champignon. Psilocibe também, né, um fungo aqui, esse tem um poder alucinógeno, né, utilizado até em algumas situações religiosas, né, em algumas situações em que o indivíduo ele vai se colocar no estado além do orgânico, mas, né, de uma maneira química é uma droga, tá? É uma droga utilizada aí que acaba, quando a gente fala droga, né, que acaba afetando, né, a atuação normal do sistema nervoso, tá? E muitas dessas espécies aí são proibidas, assim como outra droga de você manipular, de você utilizar e causando danos, tá? Muitos estudos apontam que realmente sim causam danos neurais, danos no sistema nervoso, né? E muitas vezes danos até irreversíveis, tá? Então, né, só para você saber. Porque às vezes o aluno pergunta, professor, tem aquele? Não, tem. Tem aquele cogumelo que os caras têm. Existem muitos cogumelos, sim, que são alucinógenos. Mas, né, pela legislação, como toda droga, né, não pode transportar, né, não pode utilizar, enfim, beleza? Estou falando da nossa legislação aqui, tá? E o outro grupo que nós temos, os deuteromicetos. Deuteromicetos eles são conhecidos como os fungos imperfeitos. Fungos imperfeitos porque nós temos aqui apenas reprodução assexuada nas suas espécies. Embora numa classificação um pouco mais moderna, eu já vi isso já tomando uma tendência para se modificar. Algumas espécies novas acabaram sendo incluídas aí, né, e o sexo acabou sendo catalogado, mas a gente está fazendo uma leitura aqui mais específica, mais de vestibular mesmo, tá? Então são os chamados fungos imperfeitos porque ainda não, oficialmente, não consideramos a reprodução assexuada, a reprodução sexuada nos seus representantes. Muitos deles são causadores de doenças. Doença de fungo não é fungose, é micose. E aqui eu trago para vocês o tricófton, né, no caso aqui causador do pé de atleta, da frieira, que é uma micose clássica. A Cândida albicans, vestibular gosta dela, causador da candidíase, que pode ser bucal, chamado de sapinho, e também, né, a candidíase vaginal, vem a ser o mesmo organismo, tá? Então os deuteromicetos acabando, né, trazendo dois exemplos, no caso a Cândida albicans, faz um asterisco nela que é importante, ela aparece bastante em prova.
E aqui nós temos, né, uma bocona aberta aí com essas manchinhas que caracteriza essa candidíase bucal sapim. E para a gente fechar, quando a gente fala em líquens, você vai ver que muitas questões vão te envolver com esses líquens. Líquen não é fungo. Líquen é uma associação mutualística. Olha o esqueminha aqui, ó, entre fungos e algas. As algas fornecem matéria orgânica para o fungo. Lembra que a associação mutualística um ajuda o outro. Porque os fungos não fazem fotossíntese. Então as algas fornecem matéria orgânica para o fungo. E o fungo fornece a umidade para a alga. E isso acaba, né, formando uma relação de grande dependência da coexistência desses indivíduos. Não é todo grupo de alga, tá? Algas clorofíceas acabam sendo os representantes que nós temos aqui. É tão íntima essa relação que nós temos até estruturas próprias de reprodução, que são os sorédios. Sorédios são algas envolvidas pelas hifas, que acabam se dispersando pelo ambiente e onde cair acaba favorecendo o processo de fixação. Tá? Aqui nós temos a imagem, né? É muito comum você olhar para a casca de uma árvore e você vê as estruturas dos líquens. Aqui nós já temos algumas, né, algumas estruturas, alguns dos vegetais aparecendo. Aqui, ó, a estrutura do líquen aderido né, a rochas, aderido à casca de árvore, porque em função de ser uma relação mutualística, né, os líquens conseguem se adaptar com facilidade em vários ambientes. Lembra que quando a gente fala em sucessão ecológica, em muitas das sucessões, os líquens são os pioneiros, os primeiros a aparecer naquele local. Então esse vem a ser, né, o nosso, né, um capítulo aqui que a gente, né, trabalha esse assunto fungos, um critério clássico de classificação, aspectos gerais, aspectos reprodutivos, ciclos reprodutivos a gente vai trabalhar no momento próprio. Esse era o meu objetivo com vocês nessa aula de agora, beleza? Né, siga as recomendações aí da escola em relação à tarefa que é direcionada para vocês, do seu livro, pratique e nos vemos na nossa próxima aula. Valeu, pessoal, grande abraço.